Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o 13 Novelas Femininas do Stefan Zweig. Eu recebi esse livro da editora Zahar e faz pouco tempo eu falei aqui no canal sobre outro livro dele, que é O Mundo Insone e Outros Ensaios. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li do autor e eu me apaixonei por ele. Eu vou deixar o link ali embaixo caso você queira saber mais. Esse aqui é um livro de não ficção, mas esse aqui, o 13 Novelas Femininas, que é o livro sobre o qual eu vou falar hoje, é um livro de ficção com 3 novelas que abordam o tema mulher. O nome dessas novelas são Medo, Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher. Eu achei bem legal conhecer a escrita dele na ficção, porque eu achei que ele escrevia muito bem quando eu li os ensaios. Assim, uma escrita muito gostosa de ler e, ao mesmo tempo, ele é aquele tipo de autor que consegue dizer muito com poucas palavras, enfim, e consegue fazer isso de uma maneira bonita. E eu acho que isso continuou na ficção, assim. Foi muito gostoso, então, descobrir ele na ficção. Ele é um autor austríaco e nasceu em 1881, então todas as histórias giram ali na Áustria dessa época. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Medo eu acho que é a que eu mais gostei. Essa novela vai narrar a história de uma mulher de uma classe social mais alta, que tem essa cena familiar perfeita dos filhos, do marido, enfim, que acaba tendo um caso. Mas o que realmente acontece é um dia que ela tá saindo da casa do amante, ela começa narrando pra gente a sensação de medo que ela tem de sair e encontrar alguém, né, logo depois que eles se encontraram e pai e tal. E um dia ela encontra uma pessoa que é namorada, enfim, esposa, a gente não sabe direito, desse homem, e que meio que começa a chantageá-la. Então ela acaba dando dinheiro ali pra mulher ficar quieta, só que a mulher começa a rondar ela no dia a dia dela, e ela não sai mais de casa com medo de encontrar essa mulher, e isso vai criando uma aura nela, assim, de angústia e de medo e de enclausuramento, e o autor faz isso muito, muito bem. Fora que o desfecho é muito legal. Ou pelo menos bastante inusitado. E essa primeira novela é narrada em terceira pessoa. A Carta de uma Desconhecida, que é a segunda novela do livro, vai contar a história de um autor que recebe uma carta de uma mulher desconhecida e começa a ler essa carta. Então a gente tem ali um trechinho curto de o autor recebendo a carta, aí a gente tem a carta, que é basicamente a novela inteira, e depois tem o desfecho de o que esse autor sentiu com a carta. Difícil falar sobre essa novela sem entregar muito da história, mas a gente descobre que essa desconhecida não é uma desconhecida tão desconhecida assim. Ela tem uma relação com ele, e de muitos anos, inclusive, e ela vai contar tudo isso. Mas é difícil falar sem falar tudo, então eu não vou falar mais nada. Eu sei que ficou um pouco vago, mas essa carta começa com um tom bem estranho, porque ela já começa dizendo que possivelmente morreria e coisas desse tipo, e que por isso queria contar pra ele. Então é uma carta, assim, a escrita do autor é bem interessante, a maneira com que ele vai revelando as coisas é bem legal. E a última novela, que é o 24 Horas na Vida de uma Mulher, tem 2 narradores e os 2 são em primeira pessoa. A gente conhece esse jovem, ele é homem jovem e ele tá num hotel e ele tá falando sobre os outros hóspedes e sobre, enfim, essa vida social ali. E uma mulher acabou fugindo com um homem. Na hora foi aquele escândalo e tal. E ele se posiciona dizendo que não a julga, que não vê nada de muito errado nisso, enfim. E com isso, uma outra senhora resolve se abrir com ele e contar a história da vida dela. Da vida dela também não, mas ali de um trecho da vida dela. De 24 horas da vida dela. Então, a gente tem acesso a esse relato dela em primeira pessoa, ela mesma contando pra ele o que aconteceu. E esse é o que eu menos gostei de fato, porque eu achei ele um pouco longo. Eu achei que o autor, por vezes, se demora muito em descrições, em contar coisas. Eu entendo porque essa mulher, contando depois de 20 anos,
algo que aconteceu na vida dela que não foi normal, que foi assim 24 horas em que muitas coisas aconteceram, muitas coisas que ela jamais imaginaria fazer aconteceram naquelas 24 horas. Então tem isso dela mesmo querer se justificar um pouco, querer se defender um pouco, e até essa coisa de pensar e de lembrar as coisas. Mas ainda assim eu achei essa leitura um pouquinho mais engatada, assim, ela parece que não flui tão bem. Acho que a gente lembrando a época em que o Stefan Zweig viveu, ele tem uma visão muito bonita da mulher, ele tem uma visão carinhosa e, de certa forma, bem mais livre para a época, porque ele a gente percebe por ele que as mulheres podem também assim fazer erros e não é o fim do mundo, não precisa acabar com o casamento, não precisa, enfim. É bem interessante essa visão dele. A gente percebe isso um pouquinho também na relação com que os personagens masculinos se relacionam com essas mulheres, né? Então, o marido no medo, o marido dela cuidando dela nessa situação, ou mesmo no último conto, esse jovem que ouve e não julga, né? Tenta entender e não julga o que as pessoas fazem. Então é uma visão bem interessante. De novo, gente, eu tô gostando muito de descobrir esse autor. Eu quero continuar lendo coisas dele porque tá muito legal. Foi uma grande surpresa desse ano pra mim. Quem já leu, me diz o que vocês acharam. Eu já vi que teve algumas pessoas que comentaram quando eu fiz o vídeo sobre o outro livro, que comentaram que tinham achado um pouco lento esse livro aqui. O Medo eu não achei nada lento, eu adorei essa primeira novela. A última, o 24 Horas na Vida de uma Mulher, é um pouco lenta mesmo. Mas eu acho que vale a pena mesmo assim. E não é aquele lento que você sobrevive, assim, não é um lento que, meu Deus, não vou ler nada, né? Eu acho que vale a pena. E bom, quem já leu me diz o que vocês acharam. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.